trabalho doméstico passa a ter mais valor a partir do momento em que os empregados obtêm direitos e cumprem deveres como qualquer outro. Angola não está alheia àquilo que é o cumprimento dos direitos e deveres desta franja. Daí que vamos ouvir o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Dr. Pedro Filipe, que nos vai falar sobre o trabalho doméstico e sua regulamentação. Senhor Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Dr. Pedro Filipe, antes de mais, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Na realidade, quando falamos de trabalhadores domésticos, o que é isso? Quem são, na realidade, os trabalhadores domésticos? Eu iria começar por agradecer a ANGOP por ter aberto um espaço para nós, na sua pauta, para falar sobre um tema que é extremamente relevante. E é relevante porque toca a quase todos nós, de forma direta ou indireta. Eu atrevia-me a dizer que toca a todos nós, porque ou estamos do lado ou na condição de trabalhadores domésticos, ou, na maior parte das vezes, estaremos na condição de empregadores desta franja de trabalhadores. E por que é que nós chamamos de trabalhadores domésticos? Não há aqui, desde já, qualquer tendência ou intenção de minorizar esses trabalhadores. O aditivo doméstico é exatamente por causa do contexto em que esse trabalho é feito. São aqueles trabalhadores que estão dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro da nossa intimidade. Dali que a realização do seu trabalho tenha particularidades próprias, porque há aqui fronteiras muito estreitas entre a nossa privacidade, a nossa intimidade e a necessidade de prestar trabalho. Portanto, trabalhadores domésticos são todos aqueles que prestam a sua atividade laboral num contexto doméstico. No contexto de um lar. E aqui podemos elencar uma série de profissões, desde as mais clássicas até as que vão surgindo ultimamente, né? Portanto, temos os cozinheiros, temos as lavadeiras, temos os jardineiros, temos os motoristas. Ultimamente temos uma franja de babás que começa a fazer o seu caminho. Temos as babysitters, enfim, temos uma série de pessoas que prestam a sua atividade no contexto de um lar, no contexto doméstico. E todas essas pessoas são chamadas ou são consideradas como trabalhadoras domésticas, portanto, sendo homens ou mulheres, portanto, são trabalhadores domésticos que têm um regime próprio. Falava um bocadinho em cozinheiros. Temos muitos homens nisso nos últimos tempos? Tem sido uma tendência crescente. Inicialmente, nós estávamos muito habituados a que, para este tipo de profissões, tivéssemos preferencialmente do género feminino, mas ultimamente tem crescido, quer em contexto doméstico, quer em contexto de restauração mais clássica. Tem surgido um número considerável de cozinheiros e de auxiliares que estão virados para essas profissões, né? E, portanto, mesmo para aqueles trabalhos mais classicamente associados às senhoras, como é o caso da limpeza, como é o caso da responsabilidade pelas crianças, já vão surgindo homens que fazem esses trabalhos. Aliás, nós, a nível do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, temos um centro no Rangel em que ministramos esse tipo de formação e, por acaso, tem havido uma grande avalanche, uma grande demanda por essas formações. E não são apenas senhoras que fazem essas formações. Muito bem. Uma peça tem feito algum acompanhamento no sentido de saber averiguar aquilo que é o cumprimento, ou seja, quando falamos de regulamentação do trabalho doméstico, há direitos, há deveres, as férias, a carga horária de trabalho.
Qual é o trabalho que uma PES tem feito junto desta franja de trabalhadores? O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social tem responsabilidade em vários segmentos. Desde logo, falei agora da formação profissional. Portanto, nós temos responsabilidades em garantir, incentivar, acompanhar e apoiar a formação profissional de todos os profissionais, não exclusivamente dos trabalhadores domésticos. Mas, para além disso, há uma componente importante da nossa missão, que é garantir a dignidade do trabalhador e, portanto, isso está diretamente ligado à segurança, à saúde do próprio trabalhador. Por isso é que, em sede das responsabilidades da Inspeção Geral do Trabalho, há esta dimensão, né, de olharmos para os trabalhadores, olharmos para as condições em que os trabalhadores trabalham, olhando para os equipamentos que os trabalhadores têm estado a usar e a manipular, e, portanto, isso também é responsabilidade do MAPTES. Mas há uma outra componente que faz parte da nossa responsabilidade, que acaba por tocar a todos nós, porque nós nascemos, crescemos e tendencialmente acabamos por envelhecer, que é a parte da proteção social obrigatória. Por quê? Porque hoje a Liliette tem forças, tem capacidade de se manter, tem capacidade de encontrar rendimentos para poder sobreviver, mas é muito provável que dentro de 30, 20 anos, 40 anos, não tenha esta capacidade. E ali entra o Instituto Nacional de Emprego, o Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS. E neste caso, deixa-me só concluir esta parte, neste caso, para os trabalhadores domésticos, também temos um regime de proteção social obrigatória desenhado para permitir a que, no final da sua carreira, na fase mais descendente da sua vida, possa ter uma proteção social que possa garantir uma vida com dignidade, lhe possa garantir o mínimo para sobreviver. E, portanto, uma PES tem responsabilidades nessas três vertentes. O Sr. Secretário falava há bocadinho sobre este trabalho, né, que tem sido feito, a inspeção, que toca a um olhar sobre aquilo que são as condições de trabalho. O que é que mais se ouve por parte dos trabalhadores domésticos? Quais são as principais reclamações que chegam até vós? É muito interessante essa questão que coloca, sobretudo porque, e o que nós temos estado a notar com alguma felicidade, é o crescimento do nível de consciência jurídica de todos os trabalhadores no geral e dos trabalhadores domésticos em particular também, né, já que estamos a falar dos trabalhos domésticos. Enquanto me preparava para recebê-la e para conceder essa entrevista, eu estive a olhar para as estatísticas da Inspeção Geral do Trabalho. Por exemplo, ao longo desse primeiro semestre, nós tivemos perto de 400 casos que passaram pela mediação e pela conciliação da Inspeção Geral do Trabalho. No último ano, tivemos perto de 600 casos. Desses casos, o que é que mais predomina? Despedimentos arbitrários, falta de pagamento de salários, alguns casos de desrespeito pelos limites horários, né, porque, embora se trabalhe em contexto doméstico, mas temos que respeitar os limites horários, as pessoas não podem trabalhar ininterruptamente por 12, 14 horas. Temos situações de maltratos e, felizmente, a Inspeção Geral do Trabalho tem estado a atuar de forma muito incisiva e fruto desse crescendo da consciência jurídica dos trabalhadores, que, estando ciente dos seus direitos, estando ciente da necessidade de salvaguardar a sua dignidade, recorrem a nós para fazer chegar as suas queixas, para fazer chegar as suas preocupações, e a Inspeção Geral do Trabalho tem estado a agir em conformidade. Só para lhe dar uma ideia, mais de 90% dos casos de mediação e conciliação que passaram pela Inspeção Geral do Trabalho acabaram por ter um desfecho favorável ao trabalhador.
e temos uma percentagem mais modesta que acabaram por ser decidida a favor do empregador. Isso para não passarmos também aqui a falsa ideia de que os trabalhadores são sempre os bons da vida, de que os trabalhadores são sempre os coitados. Não, nós não queremos de forma alguma passar essa ideia. Temos a responsabilidade de garantir e salvaguardar o bem-estar, a dignidade dos trabalhadores, mas também temos a obrigação de fazê-los lembrar de que eles têm deveres, de que eles têm direitos por um lado, por outro lado têm deveres. E por isso, quando não cumprirem os deveres a que estão obrigados, acabam também por ter consequências jurídicas, e aqui o Estado deve manter essa objetividade, primar sempre pela justiça. Sabemos que o grosso desta franja, né, que são os trabalhadores domésticos, são mulheres. Sobre questões de assédio, qual é o posicionamento do MAPESC diante disso? Primeiramente, dos casos que vocês receberam, desses 600 o ano passado e 400 este ano, acreditamos que alguns têm a ver com assédio. Este é um fenómeno que não é exclusivo para esta franja de trabalhadores, embora, convenhamos, o contexto em que muitos desses trabalhadores acabam por laborar chega a, se calhar, a favorecer os nossos intentos menos nobres, os nossos intentos menos corretos, né? E tem estado a surgir um número considerável de trabalhadores, e vamos aqui, já que está aqui a direcionar para o género femininos, de trabalhadoras que acabam por trabalhar em regime de internamento, que passam as noites em casa dos seus patrões, que fazem turnos, sobretudo ali a nível desta franja de babás, de babysitter, e, portanto, tem havido, sim, situações em que, infelizmente, essas trabalhadoras acabam por sofrer assédios, acabam por sofrer investidas menos boas por parte dos seus patrões, mas, tal como referi, este não é um caso exclusivo do trabalho doméstico. Há, aliás, no mundo um movimento muito grande de combate, de afirmação da dignidade da mulher, da dignidade da trabalhadora, exatamente para combatermos o assédio sexual. Aliás, na nova Lei Geral de Trabalho, que foi aprovada agora em maio na Assembleia Nacional e que deve estar a ser promulgada a qualquer altura, temos a expectativa de que isso entre em vigor ainda este ano, acabamos por consagrar esse aspecto do assédio com a seriedade que se impõe e com a objetividade que se impõe, exatamente para afastar esses apetites menos corretos. Senhor Secretário, houve-se de muitas violações de direitos quando estas trabalham com estrangeiros? Bem, é um bocadinho... Chega a ser um bocadinho perigoso. Ouvimos histórias hediondas de trabalhadoras domésticas que trabalham com estrangeiros, que os patrões, quando saem de casa, trancam-nas em casa. Muito interessante essa questão que coloca. Mas temos de evitar aqui o discurso xenófobo, porque nós temos bons e maus patrões, estrangeiros e angolanos, temos patrões mais justos e menos justos entre estrangeiros e angolanos, e o que se passa é que, se calhar, a nossa revolta, enquanto nacionais, enquanto cidadãos, acaba por ser maior quando nos apercebemos que alguém que não é da nossa terra está a maltratar o nosso irmão. Isso é natural, isso é normal, acontece aqui em Angola, acontece em qualquer parte do mundo. Todavia, por aquilo que é a nossa avaliação empírica, quer a nível do trabalho doméstico estrito sensu, quer a nível das relações laborais na generalidade, nós temos bons e maus exemplos entre nacionais e estrangeiros. E não podemos de forma alguma ficar aqui a particularizar e a olhar
o foco dos estrangeiros como sendo. Vivemos e não podemos, de forma alguma, escamotear a realidade. Existe. Nós temos sido confrontados com essa realidade e sempre que somos acionados nós agimos em conformidade, mas não podemos passar a ideia de que este nicho é exclusivamente, ou pelo menos maioritariamente composto por casos de patrões e cidadãos estrangeiros, porque estaríamos a escamotear a realidade. Muito bem. Em Angola é proibido o trabalho doméstico a menores de 18 anos, mas temos visto crianças já a trabalharem como babás em determinadas casas. O tema do trabalho infantil é um desafio muito grande para Angola e para o mundo em geral. Se olharmos para as estatísticas mundiais, nós vamos encontrar, o último relatório a que tive acesso das Nações Unidas, estamos a falar de mais de 135 milhões de crianças a trabalharem ao arrepio daquilo que a legislação prevê. Nós, por acaso, temos um programa muito ambicioso, que é o PANET, Programa de Combate ao Trabalho Infantil, que tem estado a olhar para todos esses fenómenos. E o trabalho doméstico é um dos nossos focos. Por acaso, da avaliação empírica que nós fizemos e com base nos dados a que tivemos acesso, a agricultura, a construção civil e o trabalho doméstico são efetivamente as áreas em que mais regularmente encontramos crianças abaixo da idade legal para trabalhar a laborarem. E aqui um esclarecimento que se impõe fazer só para efeitos até pedagógicos. A nível da legislação laboral, é possível entre os 14 e os 17 anos, portanto menores entre os 14 e os 17 anos, é possível que trabalhem, portanto é legalmente admissível que os menores entre os 14 e os 17 anos trabalhem, sob a condição de serem autorizados pelos respectivos pais e sob a condição de trabalharem em horários mais reduzidos e em atividades que não constituam um perigo para o seu desenvolvimento social. Para o regime do trabalho doméstico em particular, pelas especificidades que isso pressupõe, este Decreto Presidencial 155/16 estabelece mesmo os 18 anos como sendo a idade admissível. Exatamente por entendermos que o trabalho doméstico é delicado, é absorvente e nós queremos garantir que a criança tenha acesso à educação, à escola e possa ter um desenvolvimento saudável. Dali que, a nível do plano de ação de combate para a erradicação do trabalho infantil, nós temos estado a fazer ações de sensibilização, ações de moralização e, para além disso, temos estado a trabalhar em colaboração com outros organismos, como é o caso do INAC, o Instituto Nacional da Criança. Temos estado, inclusive, a ter uma interação muito grande com o próprio Ministério do Interior, porque aqui há casos em que se constitui efetivamente crime. E, portanto, temos tido essa interação com esses organismos exatamente para nos assegurarmos de que estes casos não sejam tão comuns assim. Né? Queria que nos desse um número aproximado de postos de trabalho criados fruto do trabalho doméstico. Nós, em Angola, infelizmente, ainda temos um número considerável de trabalhadores no setor informal. E quando falamos de trabalhadores no setor informal, estamos a dizer trabalhadores que não estão inscritos na base de dados da Segurança Social, como é óbvio, não pagam um imposto sobre o rendimento do trabalho e não têm, via de regra, um acompanhamento tão rigoroso das autoridades. Só para ter uma ideia, nós temos mais de 80% da nossa força de trabalho em idade ativa no setor informal. Isso em números absolutos, estamos a falar de mais de 9 milhões de trabalhadores no setor informal. As estimativas que nós temos dão-nos nota de que deste leque de trabalhadores informais, temos mais ou menos um terço que são trabalhadores domésticos, e aqui
números absolutos, apontam para qualquer coisa como 3 milhões de trabalhadores domésticos. O último censo dava conta que em Angola tínhamos mais de 5 mil agregados familiares, né? E a nível, sobretudo, do casco urbano, é muito comum, por cada agregado familiar, temos aqui uma média de 2 trabalhadores domésticos. Então, o universo é muito grande, temos perto de 3 milhões de cidadãos nacionais a trabalharem nessas várias modalidades e dimensões do trabalho doméstico. Temos uma preocupação muito grande com o futuro dessas pessoas. O Instituto Nacional de Segurança Social tem estado a fazer um trabalho muito grande de mobilização, de sensibilização. Neste momento nós temos perto de 7.100 trabalhadores domésticos inscritos na nossa base de dados, que contribuem regularmente. É um número ainda muito modesto, mas tem estado a crescer comparativamente aos últimos anos. Há todo um trabalho de mobilização e aqui, ainda bem, vamos aqui aproveitar essa plataforma tão poderosa quanto é a imprensa e a ANGOP, com o poder de penetração que tem, que é para apelar que esta não é uma missão exclusiva do Estado. Esta não deve ser uma preocupação exclusiva de uma apetece, uma preocupação nossa, enquanto cidadãos, enquanto angolanos, enquanto seres humanos, de olhar para o nosso próximo e nos preocupar com o bem-estar. E nós às vezes temos a impressão, e é mesmo uma falsa ideia, de que são encargos muito grandes para contribuir para a segurança social dos trabalhadores. Para aquele que é o regime obrigatório, nós temos inclusive taxas mais reduzidas. Portanto, o empregador, ao invés de pagar 8%, paga 6%. O trabalhador, ao invés de pagar 3%, paga 2%. Traduzindo isto em números, se porventura o salário do trabalhador for 100 mil kwanzas e a média anda ali em volta de 70, 80 mil kwanzas, vamos usar a grandeza de 100 mil kwanzas. Isso pressupõe dizer que, em princípio, o trabalhador vai contribuir com qualquer coisa como 1.600 kwanzas. O empregador vai contribuir com menos de 5 mil kwanzas. Muito bem. É uma questão também... E isso vai dar direito ao trabalhador, em caso de óbito, ao subsídio de morte, à pensão de reforma, à assistência na maternidade durante aqueles 3 meses, por exemplo, que a trabalhadora mãe não puder continuar a prestar a sua atividade. O Instituto Nacional de Segurança Social vai garantir o seu salário. E, portanto, é importante que nós promovamos a inscrição dos nossos trabalhadores a nível da proteção social obrigatória. Muito bem. Uma outra questão são os contratos verbais. Não há nada por escrito, não há assinatura de nenhum documento. Olha, a senhora começa a trabalhar hoje e depois, diante de um despedimento, não há nada que prove. Qual é a mensagem que deixa particularmente às trabalhadoras domésticas, no sentido de exigirem, de forma delicada, né, mas exigirem algum contrato, algum papel assinado? Muito interessante essa questão que coloca. Desde logo, a inexistência de um contrato não é propriamente uma má notícia para o trabalhador. E vou lhe dizer porquê. Porque nós temos, essencialmente, 2 regimes de contratos. Temos os contratos por tempo determinado e temos os contratos por tempo indeterminado. O que é que isso significa? Que o contrato por tempo determinado, por exemplo, eu digo que vou contratar aqui a Eliana para 6 meses e no final daqueles 6 meses deixa de trabalhar. Os contratos por tempo indeterminados pressupõem dizer que tendencialmente vão durar até onde der. Mas é obrigatório ou não é? E eu vou chegar lá. Uma entidade chamamos a responsabilização. O que é que a lei diz? O que é que a lei diz? A lei diz que, se não for assinado nenhum contrato, a lei presume que nós estejamos a contratar o trabalhador por tempo indeterminado. Até acaba por ser vantajoso para o trabalhador. Quando não houver contrato, em princípio, está a ser contratado por tempo indeterminado. Esta é a primeira nota que eu queria passar. A segunda nota que eu queria passar é, em relação à segurança social, exatamente por percebermos que, na prática,
São pouquíssimas as pessoas que fazem um contrato de trabalho para contratar os trabalhadores domésticos. O que nós exigimos para inscrição a nível da Segurança Social é apenas a assinatura de uma caderneta, que temos um modelo e temos à disposição a nível dos serviços do INSS. Uma caderneta que é assinada pelo empregador, que é para garantir a inscrição do seu trabalhador na Segurança Social. E exatamente por isso é que desburocratizamos por completo o processo. Já não exigimos a obrigatoriedade da apresentação do bilhete de identidade, porque entendemos que isso ainda é uma barreira. Pode-se fazer a inscrição com qualquer outro documento, cartão de munícipe, cartão de batismo, cartão de eleitor, e exatamente para garantir que esta inscrição seja feita e o seu futuro esteja cautelado. Muito bem. Sr. Secretário, olhamos também aqui um bocadinho para aquilo que é a questão do salário mínimo. Para as trabalhadoras domésticas, essa questão quase nunca, são raros os casos em que é observada essa questão. Vemos trabalhadoras domésticas com um salário de 15 mil kwanzas, mas tem que lavar, cozinhar, engomar, arrumar, ela faz tudo. Esse é um tema muito sério. Nós agora em 2021 atualizamos o decreto sobre o salário mínimo nacional. E a nível deste segmento dos serviços, porque isso é uma prestação de serviço, né? Nós estabelecemos o salário mínimo, salvo erro, na ordem dos 43, 42 mil kwanzas. E temos a noção de que muitas empresas e muitos lares praticam um salário abaixo do salário mínimo nacional. O que pressupõe dizer que, para além de estarmos a desrespeitar um decreto presidencial, nós estamos exatamente a colocar em causa a sobrevivência e a dignidade desse trabalhador. Naqueles casos que lhe fiz referência no início da entrevista, de queixas que a Inspeção-Geral do Trabalho tem estado a receber, nós também temos algumas situações dessas. E, quando assim constatamos, a legalidade é reposta. Nós não podemos permitir que seja uma empresa, seja um particular, esteja a praticar um salário que esteja abaixo dos níveis mínimos de dignidade a que qualquer ser humano merece. Sr. Secretário, estamos já a chegar ao fim desta entrevista. Quer deixar uma advertência aos empregadores no sentido de observarem não apenas os deveres dos seus trabalhadores, mas também os direitos. Qual é a advertência que deixa? Eu não chamaria de advertência, eu chamaria um apelo. E chamaria apelo exatamente por considerar que isto é um trabalho conjunto. O Estado, por si só, não conseguirá resolver todos os problemas da sociedade. E esse tema do trabalho doméstico, exatamente por estar nessa fronteira entre a nossa intimidade, entre a nossa privacidade e a garantia do respeito pelas normas laborais, pressupõe necessariamente esta colaboração e esta intervenção de todos. E, portanto, eu não deixaria uma advertência, deixaria um apelo. O apelo no sentido de que o presente e o futuro do seu trabalhador está diretamente ligado a si, está diretamente ligado ao seu nível de responsabilidade, ao seu nível de humanismo, ao seu nível de comprometimento para com o Estado. Agora, para terminar, né, também um despertar, se assim podemos dizer, aos trabalhadores domésticos, no sentido de que saibam, pesquisem aquilo que são os seus direitos e deveres e também aonde é que estes devem recorrer em caso de algum incumprimento. Dizer a eles que são tão trabalhadores quanto qualquer um, que estão salvaguardados pelas normas que o nosso país consagra a favor dos trabalhadores, que podem recorrer aos nossos serviços para informações e mesmo para fazer chegar as suas preocupações. A Inspeção-Geral do Trabalho está em todo o país, mas para além disso nós temos centros de empregos para prestar informações. A nível dos SIACs também temos lá serviços de emprego em que podem se dirigir para saber um bocadinho mais dos seus direitos. Portanto, temos as nossas portas abertas. Já começam a surgir, e com alguma satisfação nós constatamos, a Associação de Trabalhadores Domésticos.
que acabam por ser uma plataforma de interação entre o Estado e esses particulares e, portanto, organizem-se, informem-se e façam valer os vossos direitos, porque são tão trabalhadores quanto quaisquer uns. Mas prestem bem atenção. Hoje, tendes força para trabalhar, mas amanhã é provável que já não tenham a mesma energia e a mesma capacidade. Portanto, exijam que a inscrição na Segurança Social seja um facto. Senhor Secretário, nosso muito obrigada. Muito obrigado, Eliana. Segundo a OIT, em muitos países o trabalho doméstico não é propriamente considerado um emprego, mas sim uma atividade desenvolvida maioritariamente por mulheres. Angola tem olhado de maneira diferente para esta franja da sociedade, daí a regulamentação do trabalho doméstico. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si.